E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a nova geopolítica e que vai cumprindo as profecias bíblicas. Na verdade, eu não sou especialista em geopolítica e eu não vou falar da minha opinião sobre isso, mas citar a opinião de um dos maiores entendidos que, por coincidência, coincide com a minha opinião. Professor Alexander Dugin. Ele é russo, professor de universidades e, segundo alguns, é o pai da concepção russa sobre a geopolítica. Ele é muito interessante, é russo, mas ele, falando em espanhol, participou de uma entrevista aqui para o Brasil por cerca de 2 horas e mencionou isto, a nova geopolítica. Ele falou um pouco da história, do relacionamento da Rússia com os povos europeus, mas ele colocou a situação atual no seguinte pé, mar e terra. A geopolítica é mar e terra. E para a gente entender isto, o mar é o Atlântico e ele chamou de atlantistas. Eu achei interessante, os atlantistas, Estados Unidos com a Europa do Norte, a Europa do Sul não vive muito isso, mas é levada de roldão também. Mas então a Europa com Estados Unidos, isso aí é uma aliança antiga, é o antigo Império Romano redivivo. E o que está em jogo é a Europa do Leste, países que foram conquistados pela Rússia na época do comunismo, na União Soviética. Esses países do leste europeu, Iugoslávia, Letônia, Estônia, Lituânia, Bulgária, Polônia, esses países todos ali do leste europeu são países considerados da Europa. Alguns chamam aquela região de Eurásia, mistura de Europa com Ásia. Mas esses países foram conquistados, na maior parte pela força, pelos soviéticos. Isto foi na guerra. Os países foram tomados e passaram a ser países de regime comunista dominados pela União Soviética. Eles vieram a fazer parte da União Soviética. Bem, a Europa do Ocidente se reforçou junto com os Estados Unidos no pós-guerra, Segunda Guerra, depois da Alemanha estar derrotada e foi dividida. A Alemanha Oriental ficou com os soviéticos, com a Rússia, e a Alemanha Ocidental ficou sob a influência dos Estados Unidos e se ligou com o resto da Europa. Houve um movimento de mercado comum europeu através do comércio que fez unir os europeus ocidentais. Os europeus orientais ainda estavam debaixo da União Soviética, mas aí começou uma guerra de informações, de notícias, de comparações, e a população daquelas regiões ali, daqueles países do leste europeu, a população começou a ver diferença. Por exemplo, na Alemanha havia o Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim. O Muro de Berlim separava a Alemanha comunista do leste da Alemanha ocidental, que era democrática. O resultado foi, assim, tremendo.
um contraste total. A Alemanha Ocidental, apoiada pelos Estados Unidos, cresceu, se desenvolveu, se tornou muito rica. A Alemanha Oriental, debaixo do comunismo, ficou muito pobre e os comunistas impediam os alemães de passarem para o lado de cá. Mas um dia não teve mais jeito de segurar aquilo e o Muro de Berlim caiu. As duas Alemanhas foram unidas, o que agora deseja a Coreia. Aparentemente está um pouco longe ainda de acontecer isso, as duas Coreias serem unidas. A Coreia do Norte comunista, muita pobreza lá, embora com armas até atômicas, com a Coreia do Sul, que é uma grande potência capitalista. Ainda está difícil, mas as Alemanhas se uniram e os outros países foram também se libertando do jugo comunista e viraram países democráticos, tendo eleições. É o caso da Polônia, Hungria e Bulgária, né? A Tchecoslováquia, que também se dividiu. Mas, enfim, todos esses países ali hoje são países considerados democráticos, que têm eleições para seus governos. E, por atração de interesses financeiros, eles praticamente todos quiseram se ligar à Europa. Hoje a Europa se expandiu, começou com poucos países, 10, agora são 27 países que fazem parte da Aliança Europeia. Não é necessariamente a mesma coisa de OTAN, mas é quase. A Europa hoje é constituída de 27 países, caminha para a unificação, tem um parlamento europeu e nesta Europa os interesses coletivos se sobrepõem aos interesses individuais de cada país. Isto é o que está acontecendo na Europa. E o professor Alexander Dugin diz que esses atlantistas estão fazendo a cabeça da população. Os globalistas estão impondo a vontade deles e com propaganda maciça, mídia comprada, pesquisa de opinião forçadas, eleições fraudadas. Os globalistas estão impondo a vontade deles de um mundo só global sobre a cabeça dos nacionalistas. A reação é grande na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra. A oposição na Inglaterra conseguiu afastar a Inglaterra dessa União Europeia. A Inglaterra não faz parte da União Europeia, porque a reação foi muito grande. Os conservadores nacionalistas da Inglaterra não quiseram que a Inglaterra fizesse parte. Mas a Inglaterra hoje é amiga, participa, mas oficialmente não é da Europa. É o único caso. Os outros 27 países estão bem unidos e dominando a oposição em cada país. Ou seja, a oposição nacionalista, que é chamada comumente de direita, é massacrada. Eu vou repetir, o dinheiro vai massacrando a população, pesquisa de opinião compradas vão massacrando as palavras de protesto da população, a mídia comprada, a mídia dirigida pelo grande capital, pelos controladores do mundo, a grande mídia faz a cabeça das pessoas e massacra os que se opõem na Europa. E os governos, na maior parte, vão se alinhando com os ideais globalistas, porque até em eleições fraudadas, mas eles vão impondo o poder do dinheiro. Ou seja, a Europa começou a se unir. A Europa era o Império Romano dividido. Agora a Europa é o Império Romano revivificado e está se reunindo de novo. Tem um parlamento, tem
já forças militares comuns, e está faltando só um executivo, que seria o presidente de toda a Europa, o chefe de governo de toda a Europa. Esse ainda não tem. Esse cargo está reservado para o anticristo. Reservado para o anticristo. Esse grande líder da Europa não vai haver. Eu acho interessante, há pouco tempo saiu da política uma líder alemã chamada Angela Merkel, filha de um pastor luterano. Ela era muito consciente e era líder da Alemanha, se tornou muito popular e a Europa quis elegê-la líder de toda a Europa. E ela disse: não, eu não quero isso, não sou essa pessoa, não quero, não visualizo isto, e rejeitou o cargo. É uma concepção muito interessante. Este cargo de líder, o governante da Europa, está reservado para o anticristo. Nenhum grande líder na Europa vai se levantar antes do anticristo. Interessante, qualquer grande líder que se levanta na Europa é amassado, massacrado. Ele morre, matam, enfim, alguma coisa assim acontece com qualquer líder da Europa que se destaca. A Europa não pode ter nenhum grande líder. A moeda da Europa, o euro é uma moeda muito forte no mundo e ela não traz homenagens a pessoas, não fica exaltando vultos europeus. Esse papel está reservado para o anticristo. Agora, a peça que faltava era a unidade com os Estados Unidos. Então começaram devagar pela área militar. A Europa começou a se unir pela área financeira, econômica. E o euro é a moeda, uma moeda feia, sem graça, não traz homenagem a vultos. Bom, os Estados Unidos começaram a união deles com a Europa pelas armas, o tratado militar. A OTAN é um tratado militar. E o então professor Alexander Dugin chama isso de os atlantistas, por causa do mar. Eles se uniram, né, com os Estados Unidos do outro lado do mar, do Oceano Atlântico, para terem uma força militar grande. E essa força militar une as armas dos Estados Unidos com as ideias da Europa, com o espírito globalista da Europa. Essa aliança foi muito machucada durante o governo do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Mas os globalistas tinham que derrubar, e derrubaram, talvez com fraude, mas derrubaram o presidente Trump nos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos têm um presidente que é um robô que fala o que os Illuminati, os controladores do mundo, dizem. Então, esses globalistas estabelecem uma estratégia, algo, e o presidente dos Estados Unidos repete aquilo. Hoje, os Estados Unidos estão totalmente ligados com a Europa. Então, isso é um resultado da guerra na Ucrânia. A Ucrânia tem história e a coisa não começou agora, a coisa é antiga. E eles são misturados com os russos há muito. Grande parte da população da Ucrânia fala o russo e essa ligação deles é antiga. Mas, ultimamente, os atlantistas ou os globalistas investiram pesado para derrubar governos na Ucrânia, para fazer campanha publicitária lá através da mídia e fazer uma campanha contra a Rússia. A Rússia foi praticamente obrigada a entrar nessa guerra. Não que eles quisessem. O presidente Putin da Rússia disse que não tinha outra alternativa. A Rússia estava sendo acossada, apertada. Os atlantistas, os globalistas foram conquistando países, os países do leste europeu, que foram um dia da União Soviética, hoje já estão praticamente todos
com a Aliança Atlântica, com os atlantitas ou globalistas. E a Ucrânia era o último que estava em disputa. Aí a Rússia diz, não, peraí, se eles chegaram na Ucrânia, eles chegam pertinho do nosso coração, dali eles bombardeiam a gente com facilidade. Ou é agora, ou a gente vai se render depois no futuro. Não vai ter jeito. Então, a guerra era inevitável para a Rússia. Os Estados Unidos, com a Europa, estavam avançando e conquistaram os outros países e faltava a Ucrânia, mais ao sul. E a disputa pela Ucrânia já vem se arrastando aí há perto de 2 décadas e a Rússia só perdendo. Aí lá pelas tantas a Rússia diz, não dá mais a gente aguentar essa pressão. Eles estão atacando e já estão chegando perto da gente. Daqui a pouco eles vão botar armas nucleares aqui pertinho do nosso coração. Então, não dá mais. Ou é agora ou nunca. Então, temos que partir para essa guerra. A Rússia foi praticamente obrigada a ir para essa guerra. Bom, fazendo um fecho disso, essa é a nova geopolítica. A Rússia não tem mais condições de manter aliança com a Alemanha, com França, com Polônia, não dá mais. A Rússia perdeu. A Rússia perdeu esses países todos. Esses países estão odiando a Rússia e eles estão totalmente ligados com os Estados Unidos. Isso é a nova geopolítica. Estados Unidos e Europa, esses globalistas estão dominando também os países do leste europeu e formando uma grande aliança contra a Rússia. Bem, a Rússia precisa expandir sua área de atuação, ela precisa ter para onde vender seus produtos, suas armas, e a Rússia não tendo mais oportunidade de se expandir para a Europa, eles tentaram. Nas últimas décadas, a Rússia tentou entrar no jogo capitalista e disputar uma parte da Europa. Não conseguiram, foram perdendo. A guerra da Ucrânia precipitou o ódio contra a Rússia, e esses países se uniram em ódio contra a Rússia. A Rússia não tem mais para onde ir e se expandir, a não ser no Oriente Médio. E já começou. Provocando Israel, a Rússia atrai os países árabes e muçulmanos, e é o que a Rússia já começou a fazer. Ou seja, mudou tudo em relação ao que era, mas mudou na direção de cumprir as profecias bíblicas. Ou seja, hoje a Rússia já está provocando Israel por causa das colinas de Golã. E isso é o cumprimento do Gog e Magog. Quando a Rússia se unir com os países árabes e muçulmanos para atacar Israel, é o cumprimento da Bíblia. Em outras palavras, o que a guerra da Ucrânia precipitou a nova geopolítica é na direção de cumprir as profecias bíblicas. E o Senhor diz no capítulo 38 de Ezequiel, ô Gog, nos últimos dias eu vou meter o anzol no seu nariz, eu vou te trazer para as montanhas de Israel. A Rússia está sendo obrigada a ir contra Israel nas montanhas de Golã. Hoje a disputa, por enquanto só política, mas que depois vai ser em armas, a invasão de Israel através das colinas de Golã pela Rússia. Isto é o que Deus está fazendo. A nova geopolítica é dirigida por Deus para cumprir as profecias bíblicas. Nós que estamos baseados na Bíblia estamos bem seguros. Não adianta a gente interferir nisso, torcer para cá ou torcer para lá. O povo de Deus tem que se preparar para o arrebatamento. É a hora, porque brevemente vai acontecer. O mundo vai seguir o seu curso. Deus está trazendo a Rússia contra Israel. Deus está fazendo as coisas acontecerem. A nova geopolítica é o mundo se organizando para cumprir as profecias. Não adianta a gente ir contra, não adianta o Brasil querer boicotar isto, não adianta.
é cumprimento das profecias. Nós temos é que nos preparar para o arrebatamento. Você entende isto?